Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu. Oh, aleluia, alegre te louvo, Senhor. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. É pra você, então glorifica. Senhor, nós te damos graças. Senhor, nós te adoramos, nós celebramos, nós te agradecemos porque todos nós nesse lugar estamos, Pai amado, cheios de promessas. Temos um futuro cheio de esperança, mas precisamos responder hoje a essas promessas que estão diante de nós. Nos dá a habilidade de olhar para frente com esperança, mas cumprir hoje aquilo que o Senhor tem para hoje. Te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Levamos cativo todo espírito ao teu senhorio, para que a tua voz seja ouvida nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor. Tome o teu lugar, pode se sentar. Eu preciso só de 5 minutos antes de iniciar a palavra, e eu preciso agradecer de todo o meu coração a equipe que organizou tudo isso. Nós temos o pessoal que faz parte daquele grupo de organização do WhatsApp do Aljava. Eu queria que vocês viessem aqui à frente rapidamente. Eu não quero esquecer de nenhum nome. Então assim, ó, o pessoal da equipe do Aljava do WhatsApp vem aqui, equipe de organização, tá? Não dos filhos. Isso você mesmo fez, você tá também. Venham rapidamente. Cadê Edu, Adriana, Adriano? Queria agradecer o Jefão que está nos assistindo, que teve um acidente no momento que se preparava para a conferência. Jefão, você faz muita falta aqui. A gente ama você demais, viu? E tudo que foi feito tem também a tua mão, ainda que você não esteja presente. Queria também toda a equipe de diácono, o pessoal que está com os coletes na recepção lá, com a aljava, com os bottoms, todo mundo que trabalhou de alguma forma. Eu não vou lembrar o nome de todos. Venham aqui rápido, por favor. Vai, vocês mesmos, vocês estão aí, estão marcando. Vai, gente. Isso, venha. Se faltar alguém, vocês sintam-se representados aqui. E eu quero, representando todos vocês, pedir para que o Du venha aqui à frente. A Z, cadê a Z? Se a Z puder vir também, o Rogério, Linda, todo o pessoal da equipe do Next, isso, Rafael. Eu não vou ficar chamando um por um, você que trabalhou, você sabe, pessoal da multimídia, tá, galera fazendo foto, pode vir todo mundo. Essa é uma equipe toda que está servindo vocês todos esses dias. Eu não sei se tem, não sei se o Roberto e o Marquinho estão aí, que ficam lá na limpeza do banheiro, das coisas.
Pati, Jéssica, Carol Silvestre. Irmãos, todos vocês, eu queria dar meu muito obrigado. Eu falo porque a conferência do Aljava, eu fico na responsa aí de chamar atenção, cobro pra caramba. Então, eu sei que essa gratidão é de todos nós ministros, diretoria, apóstolo L, mas eu pessoalmente queria falar isso para vocês. Obrigado pela maneira como cada um serviu nesse lugar. Vocês são incríveis. Eu sou apaixonado por essa casa. Isso aqui não se trata nem do apóstolo L, nem de mim. Nós somos um corpo e super bem ajustado, e cada dia que passa parece que Deus nos ajusta mais. Zê, obrigado por tudo que aconteceu ali no Next, pelo como você abraça as coisas e faz com tanta força. Desde quando você me servia na empresa, na polícia, tudo que te dá na mão você faz bem feito. Mas hoje o Senhor me colocou no coração para honrar esse cara aqui. A conferência se chama Carta Viva. E o Du não é um cara que prega. Mas, cara, se tem alguém que eu leio e vejo Cristo todos os dias, é ele. Meu, quanto trabalho eu dei para ele esses dias. O tempo inteiro pedindo coisa, o tempo inteiro falando coisa. Ele nunca me deu uma resposta atravessada. O Du é um pastor que serve com tanto amor. O coração dele é um coração tão incrível. Eu estava contando esses dias para alguém como eu conheci o Du. Eu contei para os capixaba, o pessoal que está aí lá de Vitória, estava contando para eles. A Zelinda simplesmente, na minha vida, na vida da Leila, é uma pessoa que é uma filha, uma amiga, uma irmã, está ligada a nós de uma maneira tão intensa, que eu ficava sempre pensando, quem que Deus vai dar de marido para essa mulher, meu Deus? Ela frequenta a minha casa, se o cara não for muito legal, eu vou fazer, Zelinda, não vai dar. Mas ela é tão espetacular, fora da curva, que antes dela dizer até um sim para ele, ela falou, você vai ter que ser aprovado lá por todo mundo. Estou falando sério. E ele bateu lá de Vitória para ser apresentado para nós, para ver o que a gente achava dele. E eu falei assim, eu vou fazer uma cara de bravo. O que não é muito difícil para mim. E eu fui com uma lista na mão. E a gente chegou num restaurante, lá em São Paulo, que ficava no hotel do lado do aeroporto, porque ele chegou só para isso. E eu fui com uma lista, fiz cara de bravo. A Zelinda nem foi no dia. E eu falei assim, ó, o seguinte, cara, você está vindo aqui, quer namorar com a Zelinda, quer fazer corte com a Zelinda, quer casar com a Zelinda, eu tenho alguns pré-requisitos que eu quero ver de você. Ele estava suando na mesa, suando, e eu falava sério, e ele não perdia a pose. Irmãos, a minha brincadeira com ele, essa brincadeira com ele acabou em 10 segundos. Quando eu olhei para ele, eu falei assim, meu Deus, não é que esse cara é mais legal que a Zelinda? O cara é demais, meu Deus. A Zelinda é brava, esse aqui é um negócio fora da curva. A Zelinda ficou ruim perto dele. Eu estou brincando, é lógico. Mas o cara é apaixonante. Ele expressa a realidade dessa conferência do que é ser Carta Viva. O dia que uma palavra foi liberada para Z, quer mais do que uma palavra, você vai para a política, candidata a deputada. Tem que falar primeiro com o marido. Não, eu estou dentro. Sabe o que é um cara que sabe trabalhar nos bastidores? Sabe o que é um cara que não precisa aparecer? Você sabe o que é um cara que tem a humildade e a simplicidade de servir com amor o tempo todo? Então, em nome de cada um de vocês que serviu, eu queria que vocês pudessem se colocar de pé, aplaudir toda essa equipe e o meu irmão, pastor Eduardo. Levante suas mãos para cá. Vamos orar por eles. Senhor, nós te damos graças. Nós te damos graças porque somos todos partes de um mesmo corpo, bem ajustados, do qual não se trata de mim, do apóstolo L, nem mesmo do Dudu, se trata de Cristo. Tu és tudo em todos.
E tudo que fazemos aqui tem uma única intenção, de que o Senhor seja glorificado. A tua palavra diz: honra a quem deve honra, e eu só estou fazendo isso nessa noite. Mas eu sei que a honra que chega a esse homem, chega ao Senhor, Pai, porque o Senhor é glorificado em pessoas como o Du. O Senhor é glorificado em cada uma dessas pessoas que serviram com tanta excelência e amor nesses dias. Nós te exaltamos, nós te bendizemos e nós te glorificamos pelo teu corpo, a igreja, em nome do cabeça, Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me, me lembraste, me lembraste de tuas promessas, me moldaste. Até meu ser desfeito ser, teu amor me envolve. Não há medo em teu amor, capturou-me. Para ti eu vou, para ti eu vou. Eu vou. 2 Coríntios capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Esse texto que tem sido tão bem explorado durante os últimos dias, deixa muito claro que nós não somos um conteúdo intelectual, nós somos a mensagem de Jesus escrita. Somos cartas vivas que devem ser lidas pelos homens, antes que a gente fale, antes que a gente abra a boca. Elas precisam ser lidas em nós, as nossas atitudes precisam ser capazes de expressar Cristo antes que a gente abra a nossa boca. Hoje o mundo está repleto de pregadores que, pelo seu muito falar, não conseguem ser coerentes com a vida que expressam. Porque uma coisa é interpretar assuntos espirituais através da sua alma. Hoje eu tenho visto uma geração de teólogos que interpreta assuntos espirituais a partir das suas experiências de vida. Então, à medida que você tem uma série de dores, você já não está apto a interpretar com isenção um assunto espiritual, porque você interpreta a partir da sua experiência pessoal. Nós precisamos aprender a definir a posição da nossa alma, dos nossos pensamentos e das nossas emoções, através do Espírito, o que é totalmente diferente. Eu já cansei de falar de púlpito, estou vivendo os dias mais desafiantes da minha vida. Porque quando eu acho que eu estou vivendo os dias mais desafiadores da minha vida, Deus me dá dias mais desafiadores. E os últimos anos da minha história têm sido assim. As últimas semanas para mim foram muito intensas. Só que dessa vez Deus resolveu diversificar e ampliou os setores da minha vida onde os desafios surgiram. Mas no meio disso tudo eu percebi algo diferente. Eu percebi que eu estava organizado por dentro. Eu percebi que eu estava ordenado por dentro. Cadê o pastor Rafael de Canas? Está aqui? Rafa, aquela tua palavra foi extremamente precisa. Eu estava numa série de notícias difíceis,
mas eu percebia que elas já não tinham a capacidade de me abalar. Então eu recebi uma palavra do pastor Rafael, um filho querido, amado que o Senhor me deu, porque eu entendo que paternidade não é uma posição hierárquica, a gente não está maior do que ninguém. Eu sou extremamente ministrado por cada um dos filhos que caminham comigo, sou ministrado, sou corrigido, me sujeito, me coloco para ouvir. E o Rafa me mandou uma mensagem falando assim: Cris, eu tive uma visão, eu vi uma biblioteca branca, extremamente limpa, que me transmitia paz só de eu olhar para essa visão. E eu falei: Senhor, o que é isso? E o Senhor me disse: assim está o interior do apóstolo Cristiano. E quando ele me transmitiu essa mensagem, ele respondeu, ele colocou assim no WhatsApp no final: faz algum sentido para você, Cris? E eu falei: faz todo sentido. Eu me sinto exatamente assim, alguém organizado por dentro, organizado nas minhas emoções, em meio a todas as realidades externas que não são simples. Eu sinto uma ordenação e uma paz que é difícil de explicar pelo entendimento humano. E isso é extremamente importante, porque a natureza do ministério não tem a ver com aquilo que nós fazemos, ou com as circunstâncias que nós estamos vivendo. O que eu estou cansado de ver são pastores que avançam ou recuam na medida que as circunstâncias da sua vida mudam. E aquilo que antes me dava uma certa indignação, hoje o Senhor tem transformado em paciência, porque o Senhor me mostra e fala assim: você já esteve nesse lugar. Então, quando eu olho uma pessoa desesperada no meio dos seus problemas, por causa da conta que não pagou, por causa do problema do casamento, eu consigo ter compaixão, porque eu já me senti extremamente atribulado em meio aos problemas. Mas hoje, não é que eu não tenha problemas, eu até acho que os problemas aumentaram, mas hoje eu me sinto organizado, eu me sinto ordenado, eu me sinto comissionado a não parar diante das realidades externas. E tem algumas perguntas chaves que não tem a ver com o que você está fazendo, mas a pergunta é: quem te enviou para fazer o que você está fazendo? Eu não estou aqui porque eu quis, eu não estou aqui porque um dia me deu na telha cuidar de pastores, eu não estou aqui porque um dia eu falei assim: quero construir um projeto pessoal. Não, o apóstolo Eli falou na sua mensagem, num dia ele decidiu me enviar, e por cumprir uma obediência ao envio dele, eu estou aqui hoje ministrando. A outra coisa é: que mensagem você carrega? Você faz o que você faz, eu te pergunto: quem te enviou para isso? Agora, se você consegue responder a primeira pergunta, a segunda é: que mensagem você carrega? A tua mensagem é a expressão das suas dores? A tua mensagem é a expressão das suas frustrações? A tua mensagem é apenas um conteúdo teológico? Ou a tua mensagem pode ser aquilo do vídeo da internet que você assistiu? Ou das conferências que você vai para tomar nota e replicar na sua igreja? Porque já não tem mais vida fluindo, então você tem que ser um papagaio gospel. Tem gente, eu acho interessante, eu amo demais o apóstolo Luiz Hermínio, caminhamos com ele, temos uma aliança com ele, mas eu acho engraçado que tem pessoas que começam a caminhar com ele, que até os trejeitos do Luiz o cara faz. O cara começa a pregar, mexe o ombro, porque começa a querer replicar um modelo, e isso simplesmente expressa uma falta de identidade. É o que o Josué falou na última mensagem do LED de hoje. Pessoas que vêm buscar, na verdade, uma projeção ministerial, mas elas não vêm buscar, às vezes intencionalmente, projeção ministerial. Elas vêm, na verdade, expressar as feridas do seu interior desorganizado, porque tudo que elas buscam é aceitação. Todo órfão busca ser aceito. Por isso a resposta para os teus anseios não está em projeção, não está em fama, mas está em paternidade. Porque na verdade a única coisa que você precisa é aprender a ser filho, ser aceito não pelo que você faz, não por meritocracia, mas entender a dimensão da obra da cruz. E a outra pergunta que você precisa responder é: de que maneira a tua vida pessoal interfere na comunicação com as pessoas? Irmãos, foi muito tempo na minha história para que a minha vida pessoal parasse de interferir na comunicação. Até onde a tua vida pessoal interfere na mensagem que você precisa carregar? É a história do carteiro. Um carteiro tem que simplesmente entregar a carta do remetente
ao receptor. Ele não pode permitir que a vida, por isso eles andam uniformizados, por isso eles não são chamados a bater papo na hora de entregar a carta, eles têm que simplesmente entregar a mensagem. Nós não podemos ter interferência pessoal na mensagem que nós carregamos. E é por isso que Deus precisa nos convidar a diminuir, porque Ele só pode operar, Ele só pode nos escalar a partir da nossa fraqueza. Essa noite eu quero te lançar um convite a diminuir, para que você possa ser uma carta capaz de dar total liberalidade àquilo que o Senhor quer escrever. Você precisa diminuir. Diminuir das suas estruturas, diminuir das suas experiências, diminuir dos seus achismos, diminuir de tudo aquilo que da tua vida pode interferir nessa comunicação. Esse foi o convite de Deus a Gideão. Gideão, você tem muita gente, você tem muito recurso, você tem muita estrutura, eu quero te dar a vitória, mas diminui primeiro. Essa noite o Senhor quer te dizer algo, você precisa diminuir para aquilo que eu quero fazer na sua vida, porque se você seguir fazendo a partir das suas estruturas, do seu conhecimento, das conexões que você gerou através de interesses pessoais, Deus não vai ser glorificado na tua vida. Pode ser que o seu ministério esteja crescendo, pode ser que pessoas estejam chegando, pode ser que você na sua região esteja se tornando mais conhecido. Eu quero te dizer que nada disso é sinal de favor de Deus sobre a sua vida, nada. Se você não for capaz de responder essas perguntas para você mesmo, se você não for capaz de olhar para dentro de você e achar um interior organizado, não importa o quanto a organização esteja à sua volta, não importa o quanto de fluidez aconteça à tua volta, se você tem um interior desorganizado, se você sabe porque sabe que o teu casamento não está bem, se você sabe porque sabe que os teus filhos não estão bem, se você sabe porque você sabe que o que você prega é uma mentira, não importa que tudo à tua volta esteja bem, não é isso que nos habilita. O que nos habilita é uma coerência daquilo que acontece por dentro para que se manifeste de forma exterior. É por isso que Gideão precisou diminuir. Pode ser que você seja conhecido demais, pode ser que você tenha recurso demais, pode ser que você tenha pessoas demais, ou até mesmo que o seu olhar negativo da vida possa te levar a ver problemas demais. Essa visão negativista, preste atenção no que eu vou te falar agora. Essa visão negativista de enxergar problema demais na sua vida pode te colocar de uma maneira extremamente vulnerável à ação das trevas. E eu quero mostrar para vocês a seriedade desse assunto. Compreender que nós somos cartas vivas, apenas cartas vivas. Nos tornamos uma mensagem, só isso. Porque se as nossas expectativas no ministério são diferentes disso, nós vamos entrar no lugar de uma visão negativa. De uma visão negativa, de uma visão de expectativas erradas. E essa visão negativa, devido às expectativas erradas, vai trazer frustração, vai trazer insatisfação, crítica. E prepara o teu ambiente interior para traição e ruptura. Mateus 26, 21 diz assim: e comendo eles, disse, em verdade vos digo que um de vós hoje há de me trair. Jesus estava na mesa com os seus discípulos. Os seus discípulos tinham uma visão natural da vida. Os seus discípulos viviam uma realidade que eu e você estamos vivendo de forma muito similar hoje. Eles tinham uma expectativa de um libertador político. Eles tinham uma expectativa de um libertador que os arrancasse do jugo e da opressão do Império Romano. E eles achavam que Jesus seria alguém que tomaria o governo. Eles achavam que Jesus seria alguém que iria fazer uma intervenção militar. Algo similar ao que você está vivendo hoje ou não? E de repente Jesus fala assim: gente, eu não vou atender as expectativas de você, eu vim atender as expectativas do meu Pai. E é necessário para isso que eu morra. Quando ele fala isso,
e aqueles caras tinham todos uma visão distorcida do que Jesus veio produzir. Isso traz frustração. Pode ser que você tenha chegado no ministério, uma pessoa que nunca foi ouvida por ninguém, rejeitada pelo seu pai, e o ministério se transformou no seu troninho particular, aonde você pode mandar em algumas pessoas, aonde você fala e algumas pessoas são obrigadas a te ouvir, inclusive a sua própria família, porque você fez do ministério a sua chancela de autoridade que você nunca teve na vida. E daí teus filhos sofrem, tua esposa sofre, as pessoas que você conduz também sofrem. Porque ali não é um lugar onde Deus se manifesta, ali é um lugar onde o teu ego precisa de aceitação pública. E era esse ambiente dos discípulos de Jesus. E eu não estou te desabilitando ao ministério, eu quero te dizer que essa realidade era a realidade dos discípulos de Jesus. Agora, esse ambiente é um ambiente propício à traição. Por quê? Porque as pessoas ficam colocando expectativas humanas no líder. Pode ser que você caminhe comigo já há alguns anos e tenha essa expectativa em mim. E a sua expectativa negativa ou distorcida do que um pai espiritual deve fazer, pode gerar em você um coração cheio de frustração. O apóstolo Cristiano dá mais atenção para um. Você viu como ele elogiou o Kleber? Ele nem mencionou teu nome. E você vai entrando num lugar de comparação, você vai entrando num lugar de buscar aceitação. Você fala assim: nossa, eu vim buscar uma paternidade, mas toda vez que ele responde para mim, ele responde duro. Veja as respostas de Jesus. Veja a maneira que Jesus reagia quando falou com Pedro. Quando Pedro falou: não, você não vai para a cruz não, cara. Você é o nosso líder, pô. Faz uma intervenção aí militar, Jesus. Está todo mundo na frente dos quartéis te esperando. Ele falou assim: afasta-te de mim, Satanás. Uau, que carinho. Então às vezes eu vejo, e não estou falando aqui como crítica nem por mal, mas quando vocês começam, eu via no LED hoje, eu dava risada, todo mundo falando assim: eu fui amassado. Não, você não foi amassado, a sua perspectiva daquilo que eu falo para você que está distorcida. Eu falo com muito amor, mas aquilo que eu falo com amor e toca a raiz do teu problema, soa para você como algo agressivo. Eu não sou uma pessoa agressiva, mas você entende como agressividade, porque eu toco na onde a sua ferida dói, e eu não quero trazer para mim a figura que preenche o vazio emocional que você tem, porque isso é manipulação. Então, se você caminha comigo hoje, pode ter certeza que não é por afeto natural, mas é pelo Espírito. E se você veio pelo Espírito, o afeto natural é uma consequência. Agora, se você vem buscando afeto natural, eu preciso te empurrar primeiro, para que você não dependa emocionalmente de mim. Senão você seria frágil e vulnerável a uma manipulação. Mateus 26:31 diz assim: então Jesus lhe disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Irmãos, a mesma serpente que mordeu Adão, mordeu Judas. Preste atenção aqui, eu preciso que você ouça essa mensagem nessa noite. A mesma serpente que mordeu Adão, mordeu Judas. E o mesmo veneno que contagiou Adão e percorreu toda a raça humana, ela também percorreu Judas e todos os discípulos que estavam naquela mesa. Pedro foi contagiado pelo mesmo veneno. Os filhos de Zebedeu já estavam discutindo suas posições no reino do Messias. Havia tanta intriga entre os discípulos de Jesus, irmãos, era muito pior o ambiente ali do que o da tua igreja que você tanto reclama. Um ambiente de disputa, um ambiente de expectativas equivocadas, um ambiente de pessoas frustradas, um ambiente onde um veneno circulava. Porque a ausência da compreensão do que é ser uma carta viva nos transforma numa letra morta. A Bíblia nos diz isso. Se você não é uma carta viva escrita pelo Espírito, você se torna uma letra morta. Você é uma réplica de uma mensagem que não tem vida. É um poço de vaidade. O púlpito é o lugar de ser celebrado pelas pessoas.
aonde você expõe os teus achismos a respeito da vida, e não a exatidão do que é o Evangelho. Mortos num conhecimento, mortos em nossos problemas, mortos em transferir a culpa e as dores que passamos para um líder. Esses dias eu tive uma experiência fortíssima, que creio que daqui a algum tempo será compartilhada pela própria pessoa. Um dos filhos que caminha comigo há algum tempo, há muito tempo, me contou que num momento similar a essa mesa, nós estávamos numa reunião, num ambiente do Aljava, como tantas reuniões, e ele chegou num dia mau, num dia onde a sua alma estava frágil, num dia onde os problemas e as circunstâncias à sua volta eram muito grandes, e ele chegou, e eu não tenho bola de cristal para discernir como cada pessoa chega à mesa, e ele chegou num dia assim mal, com as suas expectativas equivocadas, com a sua visão distorcida, e eu fiz a ele uma pergunta: por onde você andava? Essa pergunta foi o suficiente para liberar, para ativar dentro dele um sentimento de raiva contra mim. Eu estou falando de um filho que eu cuido há muitos anos, eu não estou falando de uma pessoa qualquer, eu não estou falando de um amigo distante, eu não estou falando de um discipulado pela internet, estou falando de quem eu trago para perto, de quem eu confio o púlpito, de quem ministra comigo, de quem está do meu lado, de quem senta à minha mesa, de quem frequenta a minha casa. Aquela simples frase: por onde você anda, o que você está fazendo aqui, foi suficiente para disparar um gatilho nele de raiva. Quando eu procurei depois no ambiente da mesa, ele já não estava mais lá. Eu falei: onde está fulano de tal? Não, foi embora. E eu mandei uma mensagem para ele, ele falou assim: não, já está tudo bem. Isso já faz algum tempo, mas essa semana ele me procurou, antes da conferência, e eu falei: cara, isso é muito forte que você está falando, eu vou ministrar sobre isso, porque eu creio que Deus está me dando um apontamento, e isso pode estar acontecendo no coração de muitas outras pessoas. Expectativas frustradas, filhos almáticos, que esperam a partir das suas dores, respostas que não vão vir como você esperava. E daí, sabe o que aconteceu? Ele me contou essa semana do que aconteceu no coração dele há alguns meses atrás, quando essa cena aconteceu. Ele falou: Cris, foi tão violento que eu ouvia uma voz falando e arquitetando todo um plano dentro de mim. Eu saí tão transtornado daqui, que eu fui andando a pé até a Santa Terezinha, a praça que nós temos aqui do lado. E no caminho eu estava arquitetando como eu ia te destruir publicamente. E no caminho eu pensava assim: eu vou entrar na internet e falar contrário a tudo que você ministra, e eu vou viver para te perseguir. Eu falei: mas como que um sentimento tão maligno, tão destrutivo, consegue entrar no coração de um filho? E eu confesso que para mim foi chocante ouvir aquilo, e confesso que para mim foi assustador ouvir aquilo, porque nem na época que eu estava no mundo eu desejei isso a uma pessoa, mas eu entendi que se trata de um espírito, e esse espírito ele opera nesses ambientes, porque ele opera a partir das suas expectativas equivocadas, porque ele opera a partir da sua visão distorcida, porque ele interpreta o Evangelho a partir das suas dores, e daí você precisa sempre justificar as suas dores no erro de alguém. O que aconteceu com Adão? Adão já estava contaminado por aquele veneno, e Deus chega a ele e fala: cara, cadê você? A mesma pergunta que eu fiz para ele: cadê você? Foi só isso que eu perguntei. Sabe o que Adão falou? A culpa é essa mulher que você me deu. Porque quando você pergunta cadê você, e uma pessoa e um filho não tem identidade, ele vai transferir a culpa para a figura mais emblemática da sua frustração, que é a figura paterna. Eu creio, assim como o apóstolo L, que a raiz da maioria dos problemas da humanidade se encontra na orfandade, ausência de paternidade. Eu creio que nós estamos em dias de recomeçar.
A palavra e a maneira que Deus construiu essa conferência foi impressionante. A palavra do apóstolo Djalma veio num dia onde Deus tinha falado comigo pessoalmente. Quem estava aqui no primeiro dia lembra. Eu fiz a introdução falando assim: irmãos, a sensação que eu tenho é que se encerrou uma série, uma temporada de uma série, está começando uma nova. Quantos se lembram? E de repente o Djalma vem na sequência e prega sobre recomeçar. Aqueles que começam são sonhadores, mas quem recomeça é um herói. E sabe o que o Senhor está nos dizendo nessa noite? É tempo de recomeçar a partir de uma perspectiva correta do Evangelho. É tempo de recomeçar a tua relação com Deus, com a tua liderança, com a tua paternidade, a partir de uma perspectiva correta e ajustada do que é paternidade espiritual. É tempo de rever suas alianças. Você foi buscar aliança com quem você buscou aliança? Por projeção ou pelo Espírito? Nós estamos em dias de recomeço. E só tem um lugar capaz de produzir o reset do recomeço, como disse o Jason e como disse o Diogo. E é a cruz. Porque a cruz, ela elimina as nossas expectativas. E nos transfere a uma vida onde vivemos a partir da vontade do Pai e não da nossa. O apóstolo Paulo teve que viver exatamente esse processo de diminuir, de conhecer a Cristo, para que tudo aquilo que ele imaginava que era a vida com Deus fosse resetado e ele pudesse se transformar numa carta viva. Certa vez ele estava na Grécia, em Atenas, que representa a base do movimento humanista, a base do intelectualismo, que distorce a realidade do Evangelho hoje. E Paulo tem uma experiência muito interessante na Grécia, e eu quero ler para vocês essa experiência que ele tem na Grécia em Atos 17, do 18 ao 23, diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: o que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que ele é um pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. Tomando-o, levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que você fala? Pois coisas estranhas nos trazem ao ouvido, e queremos pois saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo muito supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar que estava escrito: ao Deus desconhecido. A esse, pois, que vocês honram e não conhecem, é esse que eu vos anuncio. Que loucura! Os caras construíram um altar a um Deus que eles desconheciam. Eles cultuavam, eles adoravam, eles ofertavam, eles celebravam um Deus que eles não conheciam. Você consegue imaginar o que é adorar, cultuar, celebrar alguém que você não sabe nem como pensa, você não conhece os seus princípios? Que dimensão de ignorância, que dimensão de religiosidade. Eu construo um movimento, eu construo rituais, eu construo protocolos ao redor de um Deus que eu não conheço. Um altar ao Deus desconhecido, fruto da superstição, do misticismo religioso. Possuem práticas, mas não conhecem quem estão adorando. Sabe qual tem sido o meu ofício ao longo dos últimos anos? Apresentar a pastores e líderes o Deus que eles desconhecem. Esse altar do Deus desconhecido tem sido o altar de muitos ministérios. Homens e mulheres que entraram num piloto automático da fé, que aprenderam a fazer funcionar a liturgia de um culto, de encher igrejas, mas eles cultuam a um Deus que eles não sabem. Eles não sabem que esse Deus é Pai por natureza.
E eles não sabem que esse Deus é Pai, porque eles estão longe de terem um coração de filhos, mas estão ocupando os púlpitos e disseminando uma mensagem de opressão, uma mensagem de dor, uma mensagem de expectativas frustradas. E é por isso que não para de acontecer rupturas e traições dentro do meio da chamada igreja evangélica. São pessoas frustradas, adorando a um Deus que desconhecem, porque se conhecessem a Deus como um pai, jamais se levantariam contra os seus irmãos. Mas porque não conhecem a Deus como um pai, mas porque estão distantes de um coração de filho, vivem por aceitação, vivem por competição, vivem para tentar provar o seu valor para alguém. Deus não precisa que você prove o seu valor para Ele, Ele te amou mesmo quando você não tinha nenhum valor. Ele não me amou sendo eu pregador, apóstolo ou ministro do Evangelho. Ele me amou quando ainda um jovem impetuoso, cheio de si mesmo, achava que era autossuficiente e não precisava de Deus. Ele já me amava. Apresentar para pastores e líderes o Pai que eles não conhecem, anunciar a pastores e líderes que o Deus que eles não conhecem está buscando um coração puro ao invés de um nome conhecido, que o Deus que eles não conhecem, Ele ama a família mais do que ministérios e denominações. Enquanto isso eu vejo pastores preocupados se vão pagar o aluguel do templo, se vai cortar a luz, se vai pagar a água. Você acha que essas preocupações passam no coração de Deus? Você acha que isso é igreja? Se você acha que isso é igreja, eu quero te dizer, você está levantando um altar a um Deus que você não conhece. A igreja é formada por cartas vivas, que não necessitam de estruturas humanas. E quando Deus dá, porque é Ele que dá a estrutura, Ele dá para servir a um propósito, e não para que você viva em função da estrutura. Eles não sabem que o Deus que eles desconhecem entregou o seu filho para uma esposa e não para uma denominação. Eu ainda vejo pastores buscando ampliar o alcance ministerial de uma denominação. Eu quero te dizer uma coisa, esse não é o sonho de Deus. O sonho de Deus é produzir em mim e em você cartas vivas, que levem a mensagem dele e não de uma denominação. Eu tenho gastado os meus dias para dizer a homens e mulheres: tenham coragem para se arrepender, tenham coragem para recomeçar, tenham coragem para levantar um altar em seu coração ao Deus que quer primeiramente habitar em você. Tenham coragem como os pastores que passaram aqui pela manhã, e todos eles expuseram as suas mazelas, todos eles falaram de como chegaram, todos eles falaram de como tinham uma visão distorcida do Evangelho. Esse Deus daquele altar desconhecido, Ele é primeiramente Pai. Ele tem como sistema de governo a paternidade. E por isso nessa noite, eu quero renovar a minha aliança com cada um de vocês que caminha comigo como filhos. O Senhor me falou: faça isso. Faça isso. Porque se no teu coração existe alguma semente maligna, se no teu coração tem algum pensamento distorcido, a hora da mesa, a hora de aliança, é a hora que isso é exposto. Sabe, irmãos, o que habilita um pai é ser filho. O que me habilita para cuidar de pessoas é eu ser cuidado, é eu ser uma carta viva, não eu atender aos pré-requisitos que você idealizou no pai que você não teve. Se você está nos visitando, se você é pastor e estava pensando em buscar uma aliança comigo, eu quero te dar um conselho: reflita, pense, porque entrar numa aliança é uma coisa extremamente séria. Eu sempre digo às pessoas que vêm buscar aliança comigo:
Pensa mais um pouco. Para alguns eu falei para pensar mais de ano. Vocês estão rindo, né? E sabem que é verdade. Por quê? Porque eu não sou um homem de quebrar aliança. E vai ser muito desagradável você chegar para mim e falar assim: Cris, eu errei, eu estou saindo fora. Vai ser desagradável para você. Eu estou para servir o corpo de Cristo. Não sou dono de nada, não tenho posse de nada. Mas eu tenho uma obrigação, como engenheiro da graça, administrar com exatidão o desenho que o Senhor confiou à igreja. E na administração desse desenho, o meu compromisso é servir cada um de vocês. Servir, corrigir, amar, mesmo que muitas vezes eu não seja compreendido, e o meu amor para vocês seja dureza. Aos demais que não estão presentes, às vezes acompanhando pela internet, ou aos demais que estão aqui e não são filhos e não caminham comigo como filhos, não que não sejam filhos de Deus, mas que não caminham aliançados comigo, eu quero dizer para vocês o seguinte: o altar desconhecido do seu coração precisa ser ocupado. Precisa ser ocupado não por atividades religiosas, não por um ministério, não por um cargo, mas por um Deus que é Pai, e que precisa e que quer se revelar a você através do seu Filho. Essa noite para mim não é uma noite de ministração. É muito interessante o jeito que o apóstolo L faz. Ele fala assim: eu só vou dar um aperitivo. Daí ele arrebenta na mensagem e daí ele joga toda a expectativa. Uau, se esse é o aperitivo, o que o apóstolo Cristiano vai falar? É a estratégia de marketing pura dele. Na verdade eu não vim fazer uma pregação, eu vim fazer o fechamento de uma temporada nova que está se abrindo. Então eu estou fazendo o fechamento. Estou fazendo o fechamento de um tempo. Eu acho, ou melhor, eu creio, eu tenho convicção que nós cumprimos um estágio, uma dimensão de amadurecimento foi alcançada, e isso nos habilitou para entrar numa nova temporada. Nós vamos entrar diante de novos desafios, nós vamos entrar diante de novas conexões, que vai requerer de nós ainda mais integridade nessa aliança, que vai requerer de nós revisão das nossas expectativas entre pais e filhos, vai exigir de nós que nós não venhamos a interpretar o Evangelho a partir de uma ótica pessoal, mas que nós permitamos que o Senhor nos organize por dentro, para que a gente possa ver como o Senhor vê. Então, antes de orar, encerrando, eu quero convidar cada um dos pastores que caminham comigo no Aljava como filhos, a se levantarem e se colocarem de pé. Pastores do Aljava, aliançados como filhos. Agora preste atenção, cada um de vocês no seu lugar. Preste muita atenção. O apelo é bem simples. A palavra de hoje pode ter exposto no seu coração algumas insatisfações, algumas expectativas equivocadas, e isso não te faz menor, porque se a gente olhar os discípulos, todos estavam assim. Mas essa noite pode ser uma noite de preservação da tua vida, pode ser uma noite onde o Senhor queira te poupar, pode ser uma noite que o Senhor esteja te falando assim: olha, desperta, porque antes de Judas trair, ele foi avisado que trairia. Vocês estão entendendo? Então eu quero que você feche seus olhos no lugar que você está, e você possa revisar dentro de você essa aliança estabelecida no Espírito, porque a medida dessa integridade da tua aliança comigo, é a aliança que você tem com os filhos de vocês, com as pessoas que vocês cuidam. Se essa aliança estiver intacta, você está apto a estabelecer aliança com seus filhos. Se você se posiciona como pai espiritual de alguém, mas não se sujeita a ninguém, você não está apto, você não está habilitado a exercer paternidade. Sabe por que eu tenho muita tranquilidade de falar isso? Porque se o apóstolo ele quiser parar agora, tirar o microfone da minha mão e falar: acabou aí a brincadeira,
Eu não sou dono de nada, eu sou apenas um filho, que com todo o temperamento colérico, me sujeito ao fleumático do apóstolo L. Que toda a minha velocidade tem que ser reduzida para me ajustar ao passo do meu pai, e isso me faz bem, e isso me protege, e isso guarda o meu coração e o meu ímpeto, que muitas vezes me fez errar na vida. Então não se trata de você olhar e analisar a partir da tua ótica, se o que eu estou fazendo está certo ou errado. A lógica dessa relação está em você confiar na integridade do Espírito que nos uniu em aliança, e nessa confiança você se sujeita, porque se essa confiança se perde, nós estamos sujeitos a uma situação como essa, de uma palavra atravessada, de um entendimento equivocado, parece que coloca toda uma história a perder. Se eu te der uma direção que você não gostou, se eu falei de um jeito que não foi adequado, isso é suficiente para pôr toda uma história construída a perder. Nós não somos meninos, nós não somos crianças, nós não estamos tratando de nada pessoal, nós não podemos permitir que o reino se torne um lugar de pessoas frageizinhas, que porque não foram cumprimentadas corretamente, se tornam opositores dos seus líderes. Que evangelho é esse? Eu não posso ouvir uma situação como essa e não denunciar esse espírito, não a pessoa, esse espírito que tenta se infiltrar no nosso meio, porque foi esse espírito, foi esse veneno que, infiltrado em Judas, percorreu toda aquela mesa. Então hoje é uma noite de recomeço, mas se é uma noite de recomeço, é uma noite de renovação de aliança. E para que essa aliança seja renovada, eu só te convido a sair do seu lugar como filho e vir aqui à frente, se o teu coração está íntegro na visão que você tem a respeito de paternidade e de como deve ser essa aliança. Se você tiver dificuldade, eu não quero te expor, a gente senta e conversa depois. Mas nós estamos construindo algo no Espírito. Nós estamos construindo algo no Espírito. Ouça bem, nós estamos construindo algo junto. O que nós estamos construindo não se trata de mim. Eu quero que vocês olhem para mim aqui. O que nós estamos construindo não se trata de mim. Olha o que eu quero dizer para vocês. Eu não tenho condições de suprir sozinho todas as portas que Deus tem aberto. As nações estão se escancarando diante de nós. O Japão está aberto como um território a ser explorado. A Europa nos espera no ano que vem. Os Estados Unidos têm uma aljava montada. Vocês viram o que Deus está fazendo? Estados Unidos, Noruega, são diversos os países que Deus está abrindo. Eu, como apóstolo, só vou à frente, abrindo o caminho. Mas eu preciso de filhos maduros, que possam ser emancipados, que possam ser cartas ministradas no mesmo Espírito, para que carreguem a mesma mensagem, não a mensagem de um homem, a mensagem do Espírito, que saibam se comportar como filhos, porque a cura da nação não vem de grandes pregadores, a cura das nações vem de filhos, que saibam se sujeitar a pais apostólicos. As nações e o mundo estão esperando por filhos. Sabe qual é a pergunta? Quem te enviou? Quem te enviou? Ninguém é auto-enviado. Ninguém vai sozinho. Quem te enviou? Que mensagem você porta? Por que você faz o que você faz? O que você tem de expectativa de mim? Que eu supra as tuas carências? Que eu realize os teus sonhos? Você vai se frustrar, eu não sou esse cara. Mas se você quer alguém que também foi crucificado, que você sabe que carrega um coração puro, e que busca ouvir a Deus com a responsabilidade para te dar destino, você está no lugar certo. E se nessa noite o seu coração passava por algum desajuste, eu te convido a orar.
Fale você com o Senhor. Eu não preciso saber da tua oração. Se arrependa, porque o arrependimento é o antídoto a esse veneno. Se arrependa em nome de Jesus, de toda expectativa equivocada, de toda murmuração, de toda palavrinha pelo canto. O que você tem que falar, que você não concorda com relação a mim, você fala para mim. Porque toda murmuração é contra Deus. E se nós construímos um ambiente entre nós puro, sabe o que vocês vão gerar nos ministérios de vocês? Um ambiente de filhos puros. Toda a base de rompimento, toda a base de traição, Joaquim, nasce através da infiltração de pessoas, mas a brecha é aberta pelo Pai. Se um líder de um ministério entra em pornografia, a gente começa a ver pipocar casos de pornografia dentro da igreja. Se um líder de ministério é infiel ao seu pastor, ele começa a gerar um monte de filhos infiéis a ele. Nós precisamos entender que o reino de Deus é um reino de pais e filhos, Lu. É o pai e o filho trabalhando junto o tempo todo. Sabe qual é o maior privilégio da minha vida? É caminhar há 25 anos com um pai que não pensa igual a mim. Que não é igual a mim, mas que na diferença me ensina, me lapida, me ajusta. Muitas vezes, eu vou te falar de mim, muitas vezes você vai me ver tomando decisões e atitudes que você não vai concordar. Você vai assim, nossa, eu não faria assim. Mas você não foi chamado para olhar para mim e concordar com tudo que eu faço. Eu estou falando de você? Não, eu estou falando de mim. Eu tenho que respeitar as estações e o tempo do Senhor. Agora o nosso coração tem que estar na mesa. O nosso coração tem que estar na mesa. Sabe por quê? Deus está levantando nessa casa resposta para as nações. Aqui não tem ninguém conhecido, mas aqui tem um corpo bem ajustado. O que nós falamos de paternidade aqui é genuíno. Eu conheço cada um de vocês. Vocês não são um número. Cada uma das suas casas, cada uma das suas famílias. Esses dias o pastor Michel, cadê o Michel? O pastor Michel me chamou e falou a respeito da filha dele. Eu falei, meu Deus, eu estou numa correria, eu estou no meio de um monte de coisa, mas eu preciso de alguma forma servir ao Michel. Eu chamei as meninas da igreja, falei para a Linda, falei para a Zelinda, e quando eu vi, tinha 3 meninas daqui batendo lá em Lorena para atender a filha dele. Eu liguei para as meninas aqui da casa e falei assim, vocês me emocionam. Eu não sirvo vocês sozinho. Nós somos uma casa paterna. O que vocês recebem é ministrado ao meu espírito pelo um escritor que se chama Apóstolo Hélio, porque é isso que o texto diz. Somos cartas ministradas. Paulo fala assim, vocês são ministrados por mim, escritos pelo Espírito, mas ministrados por mim. Eu sou ministrado por Ele. Vocês são ministrados por mim, para ministrar a outros. À medida que nós conservamos a integridade dessa aliança, nós vamos ser exatos em fazer o que Deus nos chamou para fazer. Eu já falei isso uma coisa, e eu lembro quando eu cheguei em Ribeirão Preto, com uma igreja que estava num estado caótico, que tinha passado por uma divisão, a igreja da pastora Marina. E o pessoal estava empolgado, e eu e a Leila nós estávamos lá, e as pessoas começaram a se achegar a mim, me aproximar de mim. Eu falei, olha, deixa eu deixar bem claro para todos vocês aqui. Vocês podem me achar legal, com a Leila, nossa família, gente boa, estamos todo mundo junto, mas a minha aliança é com a Marina, não é com vocês. Não existe aliança entre filhos, a aliança é entre pais e filhos. Porque se você começa a abrir suas frustrações comigo, com quem está do teu lado, você já deixou esse veneno contagiar a mesa. Então, se você tem alguma expectativa frustrada, se você discorda de alguma coisa, você vem falar comigo. Sabe o que me preservou há 25 anos caminhando com o apóstolo L? Todas as vezes que eu tenho algo que entra no meu coração, eu vou e falo para ele, apóstolo, eu estou chateado com isso, eu não gostei do que... E sabe o que acontece quando eu estou falando? Ele nem precisa falar. Eu já me arrependo antes dele abrir a boca, porque eu falo, o problema sou eu, me desculpa. Sabe o que me guarda? É caminhar na luz.
esse espírito de divisão e traição, ele opera no meio das trevas. Não venha compartilhar problemas do seu casamento quando você já estiver falando de separação. Tenha coragem de se expor. Vocês são pastores, vocês são ministros do Evangelho. Tem um corpo precisando de vocês. Vocês não têm direito de desistir. Vocês não têm direito de olhar para trás. Vocês não têm direito de parar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todos vocês me conhecem. Vocês sabem do que eu passei nos últimos anos da minha vida. Vocês me viram parar. Vocês me viram desistir. Quando vocês me chamaram precisando de alguma coisa, eu falei: olha, não posso atender porque estou cheio de problemas pessoais. Eu nunca falei isso para vocês. Vocês não têm direito de recuar. Vocês não têm direito de olhar para trás. E o meu desafio para vocês nessa noite é: nós precisamos renovar uma aliança e recomeçar. E recomeçar. Feche seus olhos. Senhor, eu quero nessa hora desfazer todo o laço. Eu quero, Pai amado, desfazer todo o laço das trevas. Eu quero quebrar toda a arma preparada pelo inimigo. Todo espírito de traição, todo espírito de ruptura, toda frustração, toda visão distorcida gerada a partir de expectativas equivocadas. Eu quero declarar nessa noite que o Espírito ajusta a tua visão, que o Espírito ajusta a tua expectativa, que o Senhor te organiza por dentro para uma nova temporada, para um recomeço, para uma nova experiência, para novos desafios. E quando nós nos moveremos como um. Nós nos moveremos como um. Nós seremos conhecidos como um. Por Ele, para Ele e por meio dEle são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém, amém e amém. Teu viver, faz teu querer, faz teu querer. Permaneçam aqui. Se coloquem de pé. Eu quero convidar. Eu sei o que o Senhor tem produzido no nosso meio. Eu sei o que cada um desses pastores carrega. Eu quero convidar todos os pastores, todos os ministros, todos os líderes que estão aqui nessa noite. Venham aqui à frente. Vocês continuem aqui e deixem uma barreira, um espaço, um vácuo entre vocês e os demais pastores. Olhem para lá, vocês filhos do aljava. E todos que chegarem se colocam isso, vocês colocam de frente para cá e os pessoal do aljava olhando para lá. Todos os pastores e líderes de outros ministérios que são desse ministério, mas que não são filhos do aljava, isso, todos vocês. Amém. O que você está fazendo desse lado aí, ó? Ah, então vem para cá, doido. Amém. Agora eu quero enviar vocês. Prestem atenção. Vocês estão sendo enviados para um novo tempo. Vocês estão sendo enviados para reproduzir aquilo que o Senhor está fazendo em vocês nessa noite. Pureza, integridade, vida no Espírito. Vocês são cartas vivas. Agora vão e gerem isso na vida dessas pessoas. Quero que vocês saiam agora e orem por esses pastores, orem por esses ministros e impartam daquilo que vocês estão recebendo, em nome de Jesus.